rua. Hoje sinto-me motivado a falar sobre a dignidade da pessoa humana, né? E essa motivação vem da onde? Ela vem da percepção de uma realidade em que vai acontecer eleições, né? Eleições essa que vai ser um divisor de águas no sentido da humanidade ou da barbárie. Mas esse será o contexto de minha fala, mas não o objetivo principal, que é a discussão, a fala sobre a dignidade da pessoa humana. Pois bem, lembro-me que quando eu ouvi pela primeira vez essa expressão dignidade da pessoa humana, não me lembro, adolescente provavelmente, eu pensei, mas por que pessoa humana? Seria um pleonasmo? Afinal, toda pessoa é humana. Pois bem, com o tempo, algumas distinções se fizeram necessárias para que eu pudesse perceber que nem toda pessoa é humana. Por exemplo, a pessoa jurídica, evidente, uma empresa não é humana. Mas, mais do que isso, nem toda pessoa, a sociedade, coloca nela a condição de humana. Existem pessoas físicas que, apesar de serem gente, não são tratadas como se gente fosse. Portanto, parece-me que a ideia de acrescentar a pessoa, botar humana, me parece a intenção de colocar humanidade no conceito de pessoa. Portanto, há aqui uma vontade de trazer dignidade à ideia de pessoa. Não é possível, mas tentaram separar a dignidade da condição de ser gente. Essa reflexão começou lá pelo século XVI, XVII, XVIII, e hoje já é quase que do senso comum. Parece ser tranquila essa ideia. Entretanto, percebemos que na prática existe sim pessoas que são consideradas não humanas, que são coisificadas. Vemos isso na fome, vemos isso na miséria, nos elevadores para trabalhadores, elevadores sociais, né, para os proprietários dos apartamentos. Nós vemos ainda inúmeras distinções entre as pessoas, o que é incompatível com este princípio da pessoa humana ou o princípio da dignidade humana. Mas o que é essa dignidade? Eu vou tentar filosofar menos e ser mais objetivo. A dignidade humana significa pessoas que têm condições de se desenvolverem com qualidade de vida, se desenvolverem com qualidade psicológica, se desenvolverem com segurança social, alimentar, né? São pessoas que são dadas a elas as condições de serem pessoas com alguma qualidade de vida, o suficiente para serem gente. Portanto, é preciso pensar todas as pessoas como sujeitos que terão alimentação, saúde, educação, respeito, né? Uma igualdade social mínima. E essa igualdade social mínima significa todos merecerem de mim, né? O respeito, merecerem de mim o apreço, simplesmente porque são gente, porque são pessoas tanto quanto eu. Então, a dignidade, ela pode ser pensada com as condições, primeiro, visíveis, palpáveis, né? As condições mínimas, visíveis, palpáveis para ser gente, né? Que é olhar para a rua, espero não ver ninguém passando fome, ninguém nas calçadas, né? Ninguém sendo violentado pelos agentes públicos, né? Visivelmente isso, e espiritualmente
condição de ver pessoas serem respeitadas simplesmente porque são pessoas, independente do que vestem, independente de quem são, cor da pele e etc. Lembra-me aqui também o Protágoras. Protágoras dizia que o homem é a medida de todas as coisas. E aqui cabe, forçando um pouco, no que eu estou pensando, no que eu estou dizendo. O homem, ou seja, a pessoa é a medida de todas as coisas. Ora, se a pessoa é a medida de todas as coisas, é preciso cuidar dessa pessoa que vai medir tudo. É preciso dar as condições para essa pessoa ter apreço pelas outras pessoas. É preciso que eu, que sou medida para todas as coisas, inclusive eu que sou medida para os outros homens, já seja educado, orientado, para que eu tenha apreço pelas outras pessoas, porque eu sou a medida. Né? E a medida no sentido de que eu sou aquele que julgo a realidade. O homem, a pessoa, a mulher, a pessoa, é quem julga a realidade, porque a realidade não julga ninguém. A natureza não julga. A natureza é o que é, nós julgamos. E é preciso que esse julgamento seja eivado de fraternidade, para que possamos começar a pôr na prática a ideia da dignidade da pessoa e da pessoa humana. O princípio da dignidade humana, ele é interessante porque ele pode ser o justo meio entre dois extremos. Se nós pensarmos um dos extremos, a pessoa individual, o indivíduo, e do outro extremo, a coletividade, né? Ou a maioria e a minoria, enfim, esses tipos de extremos, eu posso dizer como justo meio a dignidade da pessoa humana. Ou seja, nessa relação dialética entre o muito, o pouco e o muito, entre o um e o múltiplo, entre eu e toda a sociedade, do ponto de vista ético, e jurídico até, e moralmente até, o justo meio adequado é aquilo que a decisão que nos reporta a dignidade da pessoa. Não importa se isso vai receber o apoio de todos, né? Não importa, porque se nós estamos pensando na dignidade da pessoa humana, por consequência, estamos agindo a favor de toda a sociedade. Portanto, a questão aqui acaba apontando para um viés político, jurídico e político. Jurídico, porque tem a Constituição Federal e tantas outras normas infraconstitucionais que garantem, que querem garantir a dignidade da pessoa humana, quanto nos orienta a uma construção da sociedade, como político, no sentido de construção da sociedade, inclusive também político, em quem nós vamos depositar a nossa confiança no voto. Né? Seriam pessoas que eu sinto no meu coração, que estão afinados com esse princípio da dignidade da pessoa humana, ou serão pessoas que se afastam disso. Percebe-se pela proposta, pela fala, pela postura corporal das pessoas que se propõem a serem votadas, se propõem, se elas vê-se, percebe-se que elas se aproximam deste princípio da dignidade ou se afastam. Né? Porque há ideias básicas que se afastam da fraternidade ou da dignidade. Armas, violência, eu podia dar um rol de palavras, de expressões que se afastam da dignidade da pessoa humana, mas é facilmente perceptível, basta ouvir os candidatos. Mas por onde as ações práticas devem
começar por onde? Há quem diga que se começa pela economia, uma economia exuberante. E essa economia exuberante, como um sol, há de se espalhar. E a pobreza, como a sombra, há de se reduzir a tal ponto que o econômico, que este sol, né, vai iluminar a todos e, portanto, todos teremos algum espaço na luz, né? Então a pobreza ia desaparecer, se reduzir pela qualificação da economia dos mais ricos para os mais pobres, que é um ideal já antigo. E, por outro lado, podemos começar a pensar essa mudança de baixo para cima. É preciso que a dignidade humana, pensaria neste caso, comece do mais humilde para cima. Podemos pensar que eu, o governante, que eu, alguém que possa fazer mudança social, eu, um sujeito empoderado, poderia pensar em, ao qualificar a vida do mais humilde, este mais humilde, ao consumir esse mais humilde a poder existir e crescer, né? Ele vai fazer gerar a economia, ou seja, injetando recursos, qualidade de vida e recursos de baixo para cima, né? Haveria lá no final uma melhoria econômica, melhoria de vida, melhoria de qualidade de vida, enfim, para todos. Claro que estou sendo simplista, mas nós podemos pensar em dois projetos extremos. De um lado, o capital pelo capital, e podemos pensar de outro lado, o capital de baixo para cima, pegando aquele que hoje não se sente digno, que hoje não é tratado como alguém digno, e vamos dignificá-lo, trabalhar com ele para que ele possa crescer e se desenvolver. Entre esses dois extremos há muita coisa para se pensar, mas eu diria que é bem melhor os projetos que se aproximam da qualificação daqueles que hoje não têm dignidade porque não lhe dão, né? Me parece bem mais interessante esse tipo de projeto do que o seu contrário, porque evidentemente um projeto que vai de baixo para cima, né, vai qualificar primeiro os que não estão qualificados enquanto sujeitos de direitos, sujeitos de dignidade. Vai começar por eles. Portanto, melhoraria primeiro quem mais precisa. Então, agora que estamos num momento de decisão, né, decisão política, decisão importante, é o momento de pensarmos se nós estamos preocupados com a dignidade da pessoa humana, essencial, se estamos preocupados com a dignidade da pessoa humana que vai distribuir dignidade a todos, qualidade de vida para todos, ou se estamos pensando de outra forma que se afaste disso. Certo? Abraço e até lá.